Bem, pessoal, a gente está aqui fazendo uma breve revisão de conteúdo, né? Na verdade, mais uma indicação de conteúdos, né, daquilo que nós vamos trabalhar na nossa avaliação dessa sexta-feira. Então, assim, como conteúdo, para a gente estar atento e acompanhar esse processo, a gente dividiu a nossa temática desse segundo TE, né, desse segundo bimestre, em dois pontos específicos. O primeiro fala mais especificamente sobre a questão do conhecimento, né, e fundamentalmente a questão da ciência, né, a teoria da ciência, por assim dizer, uma questão mais focada nessa produção do conhecimento. E falar de ciência hoje é uma coisa desafiante, tendo em vista o momento, né, que a gente está vivendo de negação da ciência e de tanta coisa que é dita, né, no cotidiano, mas a gente precisa, sobretudo, valorizar o conhecimento científico. Então, alguns pressupostos a gente precisa pensar. Primeiro, o que é a ciência? Então, a ciência, né, quando a gente vai falar sobre conceitos, a gente encontra uma série de conceitos de ciência e de perspectivas muito diferentes, né, como ponto de vista. Mas todos, de certo modo, eles caminham para uma mesma direção, né, onde você está dizendo que o conhecimento científico passa por um processo racional, né, isso é típico lá do iluminismo, processo racional sistematizado, né, que passa por uma lógica de análise rigorosa, né, considerando os termos que a gente tem dentro da perspectiva de pensamento científico, e que exige minimamente uma comprovação daquilo que se diz. É claro que quando a gente fala sobre a questão da ciência, nada é absoluto. O que é hoje pode não ser amanhã. Mas é importante salientar que quando a gente fala de conhecimento científico, minimamente se tem uma eficácia, se tem uma comprovação, se tem uma apresentação de dados, né, que pode sim ser contestada em algum momento, mas que nesse momento ela é verificável. Então, a gente precisa pensar a ciência nesse sentido. Segundo, para que serve a ciência? Ora, a ciência serve, acima de tudo, para melhorar a vida das pessoas. Esse é o grande objetivo da ciência, né? Melhorar a vida dos indivíduos, melhorar a vida do cidadão. A gente tem visto isso hoje, nesse momento de pandemia, quando a gente fala das vacinas, né? Então, a ciência hoje deve estar em evidência, não só no mundo acadêmico, mas na sociedade de maneira geral. A gente carece de uma valorização da ciência, sobretudo no nosso país. Então é preciso a gente pensar a ciência como um elemento que vem somar, que possa melhorar a vida do indivíduo humano. Esse é um pressuposto básico da ciência, né? A ciência não está aí para desmistificar a religião, nem comprar briga com ninguém, nem fazer cenário político. A ciência ela serve para melhorar a vida das pessoas, né? E é isso que a gente precisa prezar dentro dos conceitos assim do conhecimento científico. Então, para efeito de avaliação, eu queria que vocês dessem uma lida aí nesses conceitos de ciência, dê uma pesquisada, dê uma análise aí dos pressupostos da ciência para que a gente consiga ter uma discussão minimamente saudável sobre o assunto, né? Um outro tópico que a gente falou um pouco foi sobre a epistemologia da ciência, né? É um conceito filosófico amplo, profundo, né? Não dá para a gente fazer uma discussão mais ampla nesse momento, mas fundamentalmente a gente pensar que a epistemologia da ciência, né, a filosofia da ciência, na verdade, é o conhecimento acerca dos conceitos, né, basicamente a compreensão dos conceitos, o saber de fato aquilo que se sabe, é buscar a comprovação do fato daquilo que se sabe quando a gente fala da epistemologia da ciência. Tá? Então a primeira parte da nossa avaliação ela foca muito essa questão do conhecimento e a perspectiva da ciência. Então a gente precisa estar atento a esse ponto. Uma segunda parte, né, a gente vai numa outra direção, mas não menos importante, a gente discute a questão dos direitos humanos.
E aí, né, aí sim, de fato, a gente entra como propriedade, né, como ciências humanas, para fazer essa discussão sobre direitos humanos. Então, a primeira coisa é a gente fazer um breve panorama daquilo que se estabelece como direitos humanos. Tá? Então, quando nós falamos sobre direitos humanos, nós estamos falando dos direitos que são fundamentais, são as garantias fundamentais disponíveis para todo cidadão, para todo indivíduo. Tá? Então não é cabível, por exemplo, a gente ouvir um ser humano falar contra os direitos humanos. Né? Direitos humanos são bases, são garantias fundamentais da existência de toda pessoa, de todo cidadão. O direito de ir e vir, o direito de ter moradia, educação, acesso à saúde, acesso à vacina, o seu direito de ter um emprego para garantir o seu sustento, são as garantias fundamentais do indivíduo. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos fazendo essa discussão sobre aquilo que é fundamental ao indivíduo. É claro que existem outros pontos que também são importantes, como a liberdade de expressão, as liberdades individuais de maneira geral, enfim, mas é uma discussão mais abrangente. Então, direitos humanos refere-se às garantias fundamentais de existência, de sobrevivência e a garantia da dignidade humana. Então, esses são pressupostos básicos quando a gente discute direitos humanos. Buscando um retrospecto histórico assim muito rápido e sintético daquilo que nós falamos, as primeiras discussões mais elaboradas sobre aquilo que hoje nós chamamos de direitos humanos começam a surgir no século XVII na Europa, mais especificamente no pensamento iluminista, quando alguns princípios que nós temos hoje, como, por exemplo, a liberdade de expressão, como, por exemplo, as garantias individuais, as garantias das liberdades individuais, são discutidas já no auge do pensamento iluminista e que, no ápice da Revolução Francesa, culminam com a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, um documento que é publicado na Revolução Francesa, onde se apresentava alguns princípios básicos, né, todos são iguais perante a lei, todos os homens são iguais em direitos. Então esses princípios começam a ganhar força já no século XVII. Tá? É uma trajetória de pelo menos 2 séculos, 3 séculos quase, de discussão sobre direitos humanos. Essa discussão ela se aprofunda, ela caminha no tempo, e a gente pode dizer que o recorte mais próximo que nós temos está relacionado agora à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é publicada pela ONU em 1948, 10 de dezembro de 48, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, onde os países resolvem estabelecer um protocolo de ação, né, um protocolo de direcionamento daquilo que os países devem fazer para garantir a supremacia dos direitos humanos dentro do âmbito de cada país. Então a ONU, como órgão superior, um órgão regulatório, um órgão orientador nesse sentido, edita essa carta, né, que hoje é a referência que nós temos para a discussão sobre direitos humanos, em qualquer que seja o país signatário da ONU, signatário dessa carta. Né? E aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai trabalhar nessa linha de pensamento que a gente já falou anteriormente, garantindo a dignidade humana, a liberdade de expressão, os direitos, né, as garantias individuais, o direito de ir e vir, de ter emprego, de ter moradia, enfim, né, esse rol de direitos aí que fazem parte das garantias fundamentais. Tá? Então isso é importante. No Brasil, a base para isso tudo está na nossa Constituição, lá no artigo 5º, né, da Constituição Federal de 88, onde se estabelecem esses princípios, né, que são bem correlatos àquilo que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então esse é o pressuposto que a gente precisa ter para fazer essa discussão sobre direitos humanos, né, que também é o segundo ponto assim da nossa avaliação.
Então, assim, de maneira geral, né, eu queria aqui só apresentar essas duas linhas, né, que é uma diretriz para vocês nortearem os estudos aí do que vocês vão desenvolver ao longo dessa semana para efeitos avaliativos, tá? Então segue assim isso aí como orientação. Qualquer dúvida, faça um contato, boa sorte e a gente se vê em breve.